Muito boa tarde, meu amigo. Você está acompanhando aí os vídeos que eu tenho feito, né, sobre o ABC de como cultivar as orquídeas, e hoje eu vou dar continuidade um pouquinho no assunto de substrato e rega para você conseguir entender mais ou menos por que eu falei dos vasos. E para isso eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente. Você vai precisar disso para você cultivar orquídeas e entender qual é a rega ideal para você. Então não sai daí, você está no canal Orquídeas em Ação. Seja sempre bem-vindo. Bom, gente, para a gente começar a falar desse negócio de rega novamente, eu vou abordar com você um assunto que é de suma importância no início de um cultivo de orquídeas. Você já escolheu o ambiente que você vai cultivar suas orquídeas? Não? Então preste bem atenção. É muito importante que antes de você pensar no tipo de vaso que você vai usar, se você vai usar cachepô de madeira, se você vai usar um vaso plástico, e se você vai usar um vaso de barro, e se você vai usar pinos, e se você vai usar esfagno, importante que antes dessa etapa você olhe e observe aonde você vai cultivar as orquídeas. Então, saia para fora da sua casa, para fora do seu apartamento, para fora do espaço que você tem na sua varanda e observe. O espaço tem que ter ventilação, iluminação e o entendimento seu na hora de você adquirir uma orquídea e entender a necessidade dessa planta. Somente dessa forma é que você depois vai escolher o vaso, o substrato que você vai utilizar para cultivar suas orquídeas. Antes eu queria deixar claro para vocês que ambiente aonde vocês vão cultivar as orquídeas de vocês é de suma importância. E eu sei muito bem que às vezes o amigo orquidófilo começa o seu cultivo, ele compra uma, duas, três plantas e fala, não, aquele cantinho ali é o suficiente para mim. Só que a gente sabe que esse cantinho logo vai ficar pequeno e depois vai precisar de um outro canto e vai precisar de um outro canto. Então a gente conhece, porque a gente é orquidófilo e sabe que sempre tem uma planta que a gente quer colocar no nosso espaço. Então você precisa entender que antes de começar um cultivo, você precisa de ambiente. Como que deve ser esse ambiente? Depende. Por que depende, Fábio? Depende porque eu não sei o tipo de gênero que você gosta ou que você quer ter. Se você vai cultivar orquídeas no seu jardim e o sol passa por todo dia lá, faça uma avaliação. É muito seco, ele é um orquidário quente, ele é um espaço quente, ele é um espaço abafado. Faça todas essas observações para depois você iniciar o que você vai fazer no seu substrato, no tipo de vaso e as orquídeas que você vai colocar nesses espaços. Um local que tenha iluminação, que seja ventilado, esse já é um ponto. Ah, mas eu moro, Fábio, numa região fria, muito fria. Então, normalmente as espécies e gêneros de orquídeas, elas vão muito bem, desde que quando cultivadas em locais quentes. Muitas espécies, muitas. Ao contrário do que muita gente pensa, né, de que eu moro numa região quente, Fábio, minhas orquídeas elas não vão gostar. Muito pelo contrário. Gêneros como Encíclias, Dendrobium, Cattleyas e tantas outras adoram o calor. Existe as espécies que vão melhor numa região mais fria. Caso de Masdevallia, Drácula, Cymbidium e tantas outras também. Mas você precisa entender aonde você mora e não quer dizer que você mora numa região quente, que as Cymbidium vivem em região fria, que você não pode possuir uma Cymbidium. Também não significa que você mora numa região fria e que você tenha uma Cattleya que vive melhor em região quente, que você não possa ter uma Cattleya em região fria. Significa que você vai precisar estudar. Por exemplo, eu coloco uma tela de sombreamento num local que é quente, que pega um sol muito concentrado devido aos períodos do dia, porque eu tenho que usar a tela de sombreamento devido a esse sol, a esse espaço quente e tal. Então eu utilizo a tela de sombreamento. Você que mora numa região fria, que é bem frio, então assim, não é que é bem frio, você vai vivenciar o verão também, mas a sua temperatura não tende a descer, a subir a mais do que 30 graus. Aqui, por exemplo, eu chego a 38, 36 graus na minha região. Então pode ser que o seu calor, no topo do calor, você não vivencie calor que passe de 30 graus. Então você pode de repente estudar um local que nem tela de sombreamento talvez você vá precisar.
tudo vai depender de você fazer uma observação. A ventilação, a corrente de ar que ela bate bastante, veja bem, existe um gênero, Hoffmannsangella, que se você for no habitat natural de muitos desses gêneros e espécies, você vai cruzar com essas plantas vegetando em rochas e em sol pleno, o que faz você entender que se você fizer a mesma coisa no seu orquidário, você vai ter sucesso. Vou dizer a você que não. Isso acontece porque elas normalmente estão em altas altitudes, onde o vento e a corrente de vento é bem grande e o sol refresca, o vento refresca o sol que está pegando nas suas folhas. Com isso ela consegue sobreviver e viver bem nestas condições. Eu queria passar essas informações de importância para você antes de começar a falar do que eu vou tratar para vocês agora, de vasos, de um pouco do que é a rega, mas você precisa entender que a rega, juntamente com os vasos e os tipos de substrato que você vai escolher, vai depender do seu ambiente e das espécies e gêneros que você quer cultivar. Uma outra dica super importante, vocês perceberam que eu falei sobre o habitat natural da Hoffmannsangella. Normalmente, quando você compra uma planta, ela vem de um orquidário, ou seja, ela é uma planta que veio de sementeira, ela é uma planta que já foi reproduzida em laboratório e que normalmente nasce bebezinha, seedling, dentro de um orquidário. Então ela está adaptada a telas de sombreamento, ela está adaptada a esse tipo de cultivo, que é um cultivo, não é o da natureza. Então não adianta você, por exemplo, avaliar apenas uma planta, comprando essa planta e falar, ah, mas é aquela lá no habitat natural dela, ela vive em sol pleno, então eu devo colocar ela aqui no meu orquidário e em sol pleno porque ela vai se dar bem. Não, por isso que eu falei para você, essa corrente de ar que ela tem em altas altitudes, dificilmente nós vamos ter aqui. E se a gente tiver, não vai ser ideal para o cultivo de orquídeas. Isso acontece por várias razões. A primeira delas é que elas estão confinadas. Quando se trata de orquídeas e espaço, ambiente, muitas coisas devem ser estudadas antes de você adquirir uma planta ou até mesmo escolher o substrato no qual ela vai viver. Então eu queria passar essas dicas para que vocês tivessem a percepção e o entendimento de que você pode morar numa região fria, como eu disse, e aí você pode pensar assim, nossa, mas você falou que numa região fria, então eu não preciso de tela de sombreamento. Vamos lá. Não é que você não precise de tela de sombreamento. Se você mora num local onde uma corrente de ar, que você percebe que apesar do sol estar sobre o seu orquidário, você não percebe aquele calor. Você percebe que aquele sol não é aquele sol que queima. Aqui, por exemplo, no meu orquidário, é aquele sol que queima, porque é parado. Então eu tenho que ter uma tela de sombreamento para não deixar com que essa iluminação, com que esse calor, com que a intensidade desse sol queime as folhas das minhas orquídeas. Você na região sul do país, que vive em temperaturas, como eu disse, né, que vão aí de 20 a 30 graus no máximo no verão, pode muito bem, de repente, escolher um ambiente onde você possa sim cultivar essas orquídeas a sol pleno. Isso vai acontecer de forma devagar. Você vai ter que comprar uma planta, lembrando que ela deveria estar num cultivo de tela de sombreamento, num orquidário. Então você vai adaptar essa planta a esse tipo novo de cultivo que você quer ter. Isso, depois de você fazer esse estudo, o ambiente que você tem, que você entendeu ser dessa forma e ver como que ela vai começar a se desenvolver. Como que você pode perceber se não está indo bem? Começou a amarelar as suas folhas, é um sinal de que a intensidade da luz é muito alta. Então você deve aí então partir para uma tela de sombreamento. Fábio, eu identifiquei que eu preciso de tela de sombreamento. Que tipo de tela de sombreamento? 50%, 70%? Qual é o tipo de tela de sombreamento que eu posso estar utilizando aqui no meu orquidário? No ano passado eu fiz uma gravação e aqui, desse lado aqui, vai aparecer para você um izinho com um card que eu falo sobre o assunto. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre tela de sombreamento, é só clicar aqui em cima que você vai ter o vídeo no qual eu explico um pouquinho e falo um pouquinho sobre esse assunto, talvez ajude você. Muito bem, agora que a gente já falou um pouquinho sobre ambiente, eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor sobre a rega, porque a junção desses assuntos abordam tudo isso. A rega tem muito a ver com o ambiente, o clima, o estado que você mora, tudo isso faz toda a diferença para que você tenha um bom entendimento sobre como você deve regar as suas orquídeas. Então agora sim,
O próximo vídeo agora acontece na quinta-feira, você vai ficar sabendo tudo isso. E eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo e me ajuda a ajudar você. Até quinta-feira. Beijo, tchau!